Nós vamos falar sobre o ministério do presbítero. O termo significa velho ou ancião. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, na ida, fizeram um trabalho evangelístico e público. No retorno a cada cidade por onde passaram, reuniram os convertidos, organizaram igrejas e ordenaram presbíteros. Deveriam ser homens de certa idade, firmes na fé, inabaláveis no amor e constantes na obra do Senhor. Esses homens eram eleitos pela igreja para desempenhar funções pastorais na palavra, no batismo, na celebração da ceia e etc. O ministério pastoral surgiu no livro de Atos. Em Jerusalém surgiu o primeiro rebanho pela obra do Espírito Santo. Constituído de 120 pessoas, aumentou para 3.100, foi crescendo sempre até chegar a dezenas de milhares. No princípio, os 12 cuidavam de tudo. Houve problemas e os 12 cuidaram da oração e da palavra, e outros homens passaram a ser designados para outras tarefas. O trabalho do Senhor foi além de Jerusalém e chegou até Antioquia da Síria. Antioquia organizou trabalhos no continente e em cada cidade havia presbitérios. Este foi o lugar onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Na era apostólica, encontramos pluralidade de pastores em cada igreja. Os presbíteros recrutados entre os convertidos da igreja deveriam ser homens de negócios e de trabalho. Alguns se dedicaram grandemente ao trabalho do Senhor e passaram a dar tempo integral ao ministério. O apóstolo Paulo mandou dar a esses homens duplicada honra pelo retrato que a Bíblia guarda de alguns pastores, homens transformados pelo Espírito Santo, cheios de graça do Senhor, revestidos de poder, conduta exemplar, irrepreensíveis, consagrados, dedicados exclusivamente ao ministério da palavra, bons chefes de família, sérios, operosos e humildes. Encontramos essa reprodução perfeita hoje em muitos obreiros que se sacrificam por Cristo, colocam o reino de Deus acima de tudo e constituem estes a galeria daqueles que vivem para glorificar o Senhor. A Bíblia alinha nessa imortal galeria de pastores reais. Tiago, o irmão do Senhor, que foi pastor da igreja em Jerusalém. Paulo e Barnabé somaram ao dom apostolar o dom pastoral. Então, o que o presbítero faz? Na verdade, o presbítero ele é uma espécie de pastor auxiliar. E aqui o texto ele diz que o presbítero, ou o pastor, no caso, não tem como ser pastor sem rebanho. E hoje nós vemos uma série de pastores que não têm rebanho, que não têm igreja, que não serve para auxiliar o pastor. E tem muita gente que almeja o cargo do presbítero. Mas vocês viram o que a Bíblia, isso aqui não é apostila. Se você for ler lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, vai estar falando tudo isso aqui que nós vemos que um presbítero precisa ter. Ele não pode ser um homem neófito. Ele deve ser homens firmes na fé, inabaláveis no amor e constantes na obra do Senhor. Aqui na página 11, olha o que o escritor aqui está dizendo acerca das características de um presbítero. O presbítero precisa ser homens transformados pelo Espírito Santo, cheio da graça do Senhor, revestidos de poder, conduta exemplar, irrepreensíveis, consagrados, dedicados exclusivamente ao ministério da palavra,
bons chefes de família, sérios, operosos e humildes. Por que precisa ser um bom chefe de família? Porque o próprio apóstolo Paulo diz: como que você vai conduzir um rebanho se você não sabe cuidar da sua própria casa? O primeiro ministério do obreiro é a casa. Se você não for um bom pastor dentro da sua casa, você não vai ser um bom pastor para a igreja. Eu ouvi até uma certa vez o pastor Paulo falando de um irmão que veio pregar aqui, me parece, e a esposa falando: se ele falasse bonito assim, né, porque ela apanhava em casa. Então, às vezes, o pastor, ele fala bonito em cima do altar, mas a esposa sofre na mão dele em casa, os filhos sofrem em casa, e isso não pode. O obreiro, o primeiro ministério de todo obreiro é lá dentro de casa, é a família. Até porque a teologia, ela ensina uma lista de prioridades. E quando nós invertemos esta lista de prioridades, nós estamos colocando a risco o plano de Deus. E essa lista de prioridades é: em primeiro lugar, Deus; segundo lugar, a família; terceiro lugar, o trabalho; quarto lugar, a igreja. O ministério está em quinto lugar. Primeiro nós devemos servir a igreja para depois servir o ministério. E tem muita gente que inverte tudo. Aí o cara não trabalha, deixa a família passar fome e acha que está fazendo a vontade de Deus no ministério. E tudo tem uma ordem cronológica. Quando eu trabalhava numa escola lá em Santo André, foi um jovem lá com a família inteira dele, que ele tinha ganho um curso para fazer inglês, administração de empresa e computação, tudo de graça, não ia pagar nada. E foi uma briga, porque o pai do menino não queria que o filho fizesse o curso. E aí eu era gerente, né, da escola, o pessoal me chamou, eu entrei na sala, e eu percebi de cara que eles eram crentes, porque a irmã estava com aquele saião, o pai de terno no sol, e aí eu me apresentei, tudo bem. Ele falou: Marcelo, ele não quer que o filho dele estude, vê se você consegue conversar com eles. Eu fui entender. Aí o pai falou assim: um menino com 14 anos, meu filho não pode estudar porque ele é líder da mocidade na minha igreja sede. E eu estou abrindo uma outra congregação e ele vai auxiliar os jovens nessa nova congregação. Aí eu falei assim para ele: o senhor sabia que o que o senhor está fazendo é contra a vontade de Deus? E aí ele falou assim para mim: quem que é você para falar isso? Falei: meu nome é Marcelo, sou pastor, sou formado em teologia. O senhor sabia que existe uma ordem de prioridades? E eu falei esta ordem e disse para ele: o senhor está colocando à risca o plano de Deus da sua família. Se o senhor não serve para pastorear a sua casa, o senhor não serve para pastorear a igreja nenhuma. Falei isso na cara dele, ele ficou bravo e foi embora. Mas tem muita gente que, infelizmente, ela atropela essa ordem cronológica. Nós precisamos cuidar mais da nossa família. Pastor que não sabe, quando eu falo pastor, o obreiro aqui no geral, que não sabe pastorear a sua casa, não vai ser bem sucedido no ministério. Sabe por quê? Você está pregando, igual o pastor Paulo fala. O pastor está pregando, tem a esposa olhando, os filhos olhando, no caso do pastor, as netas olhando. Então tudo isso precisa ser pesado na balança. Nós precisamos ser bons obreiros, não só aqui. Nós precisamos ser exemplo, a começar na nossa casa. Amém? Vamos continuar. Mestres ou doutor. Mestre ou doutor. Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Esta afirmação nos mostra claramente a importância do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que não queria que os coríntios fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Certamente Deus não quer que sejamos ignorantes acerca de nenhuma das doutrinas bíblicas. Poderia significar nossa destruição. Por esse motivo, estabeleceu mestres ou doutores na igreja. Eles são pessoas que foram chamadas por Deus para exercer o ministério de ensinar aos crentes
os preceitos e os mandamentos das Sagradas Escrituras. Além disso, possuem capacidade intelectual e facilidade de comunicação. Atualmente, o nome que damos a quem exerce essa função é professor. Entretanto, o professor não é tratado com a mesma importância, honra e respeito que os mestres recebiam nos tempos bíblicos. Provavelmente, trata-se de um problema ligado à conjuntura político-social do nosso tempo, ou especificamente da nossa nação, onde a educação é relegada e a último plano. A Bíblia valoriza o mestre, como acontecia na comunidade judaica. Acima de tudo, vemos que Deus os valoriza e os estabeleceu na igreja. Esses homens desempenham uma nobre função, carregam uma grande responsabilidade, que só não é maior do que o galardão que os guarda na eternidade. Então, tem pessoas, e eu acredito que você já conheceu pessoas assim, que elas são péssimas na pregação, mas elas são boas ensinando, porque ser professor é um dom. E aqui nós estamos vendo, isso está lá em Efésios 4:11, que Deus deu a alguns para ser mestre. Tem pessoas que jamais vão ser bons pregadores, mas serão bons educadores, porque essa dádiva de ensinar não é para qualquer um. Tem pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não consegue passar esse conhecimento. Nós temos aqui professora, né, no meio secular, e nós sabemos que não é todo mundo que tem a didática de ensinar, porque quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando com pessoas que têm 3 tipos de formas diferentes de aprender. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais praticando. São chamados canais diferentes de aprendizagem. E o professor precisa ter essa percepção para conseguir atingir o máximo possível do conhecimento dos alunos. E para isso, Deus levanta pessoas da igreja com esta função. É por isso que nós temos a escola bíblica dominical, nós temos professores na sala dos adultos, temos dos adolescentes, dos jovens, das crianças, né? E tudo isso, às vezes, é um professor da escola dominical e a pessoa acha que não é um obreiro. Pelo contrário, Deus chamou essa pessoa especificamente para ensinar. E isso é um dom que Deus entregou para essa pessoa que desenvolve isso. Deus chama pessoas para ser mestre. Eu tive um professor na faculdade de teologia, pastor Vladimir Alexandre Barrios. Ele é pós-doutorado em teologia. E ele, quando ele pregava, o povo dormia. O povo dormia, porque ele era péssimo pregando, péssimo. Mas ele era uma das grandes... ainda. Ó. Sim, exatamente. Mas ele é uma das grandes autoridades teológicas da igreja lá do Avivamento Bíblico. Quando ele sentava para ensinar, todo mundo ficava abismado e conseguia granjear muito conhecimento. Porque tem pessoas que Deus chamou para pregar, mas tem pessoas que Deus chamou para ensinar. Então eu até abro um parênteses aqui nessa manhã, porque eu falo aqui com pessoas que Deus entregou para você esse dom, esse presente de ensinar. E isso é uma posição nobre, não só diante da sociedade, como também na casa de Deus. Porque se existem hoje pastores, é porque um dia esse pastor ele sentou na escola bíblica dominical e ouviu do seu professor. Se temos hoje jovens que não são iludidos por falsas doutrinas, é porque temos professores da escola dominical que orientam jovens. Eu vou mais adiante. Se hoje tem pessoas que estão na presença de Deus, é porque quando criança, um dia ouviram através de uma revista, né, de uma ilustração pela professora da EBD, que cuida das crianças, dizendo que Deus tinha uma obra. E às vezes a gente acha até bonitinho aqui, pastora, as crianças dançando, fazendo peça, mas isso fica tão cravado na mente da criança que às vezes, por
por ordem do destino, ela acaba se afastando na adolescência, mas ela nunca se esquece da primeira professora na escola, não se esquece da professora da escola bíblica dominical. Então, eu quero dizer para vocês, valorizem esse dom que Deus deu para vocês. Como é que nós valorizamos esse dom? Lendo mais, conhecendo mais, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós temos condições de passar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu sei que eu falo aqui com alguns professores de escola bíblica dominical de diversos departamentos, e eu quero me dirigir a vocês especificamente, que Deus possa abençoar vocês, para que através de vocês nós possamos fazer com que uma igreja cresça de forma saudável, uma igreja cresça a ponto de os nossos jovens não serem enganados pelas doutrinas que têm sido pregadas aí hoje aí fora, que os adolescentes não possam ser dominados pelos Filipes Netos, pelos YouTubes da vida. Pelo contrário, que os nossos adolescentes eles possam se sentir valorizados e dizer: eu tenho uma professora Ellen abençoada, eu tenho uma AIDS abençoada, eu tenho uma professora Thalita abençoada, tia Lu. E vocês são a referência para essas pessoas. Amém? E vocês que ainda não são professores, e talvez tenha esse desejo, porque tudo parte do desejo, que vocês possam buscar se aperfeiçoar, porque talvez vocês não sejam professores ainda. Hoje, a Valéria também, que eu não me lembro de todos, que Deus abençoe a senhora também. Talvez nós não sejamos professores hoje, mas Deus pode levantar o Diogo amanhã para dar aula para os jovens. Amém? Alguém quer fazer alguma colocação até aqui? Então vamos continuar. Ação conjunta dos ministérios. A bateria está fraca aqui, né? Estou achando um pouco baixo o som. Ou eu estou sem retorno? O Diogo está indo lá, Marcelo. Os apóstolos e os profetas são os alicerces da igreja, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Olha aqui, ó. Os evangelistas são aqueles que buscam o material para a construção. Os mestres são os edificadores. Os pastores são os que zelam pelo edifício de Deus. Essa ilustração nos dá uma ideia aproximada de como é a integração do trabalho dos 5 ministérios. Sabe o que isso quer dizer? O pastor não é maior do que o presbítero. O presbítero não é maior do que o diácono não é maior que o cooperador, e o cooperador não é maior do que o mestre. Pelo contrário, nós trabalhamos juntamente para a edificação dessa obra. E se uma peça quer que seja falte, nós vamos ver que a obra ela fica comprometida. Então, que nós possamos desenvolver aquilo que Deus confiou nas nossas mãos para a glória de Deus. Amém? A mulher e o ministério pastoral. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso ainda. Uma breve análise dos casos bíblicos de mulheres que se destacaram de forma incomum na obra de Deus. Até bem recentemente, na maioria das igrejas evangélicas do Brasil, nada se falava quanto a mulher exercer o ministério pastoral. Líderes espirituais de grande envergadura, dos quais vários ainda estão entre nós, não se preocupavam com tal assunto. Nos tempos modernos, o referido assunto passou a ser abordado em conversas pessoais e em certos eventos da igreja local e até mesmo regional, como congressos e encontros. Jesus teve em seu ministério terreno auxiliares mulheres. Eram santas mulheres que o serviram de várias maneiras, e isso até a cruz. Ele nasceu de uma mulher, ele sempre as recebeu e as considerou, permitindo que seus nomes se imortalizassem no registro bíblico. A obra de Deus não pode parar
só porque o homem fracassa. Em tais situações, Deus suscita quem Ele quiser. A Bíblia apresenta sem a menor dúvida a mulher como detentora de um papel destacado, especial. No Antigo Testamento encontramos mulheres como Uda e Débora, que eram juízas e profetisas. No Novo Testamento, vemos mulheres que seguiram Jesus, que o auxiliavam com seus bens e que abriam sua casa para abrigar igrejas. Paulo menciona mais de 10 mulheres nas saudações que fez à igreja de Roma. Paulo reconhece a instrumentalidade de diversas mulheres, bem como seu trabalho, e destaca uma em especial, Febe, que já tinha ajudado muita gente, inclusive ele próprio. Encontramos na Bíblia ainda mulheres como Priscila, que junto com seu marido Áquila, orientou Apolo em um momento de encruzilhada doutrinária. Tais mulheres em ação no ministério revelam a soberania de Deus. Então, até anos atrás, eu inclusive já fui em igrejas que, quando se dá a oportunidade para um pastor, ele ministra em cima do púlpito. E tem um púlpito embaixo que é para a mulher, como se a mulher fosse inferior. E graças a Deus, na nossa igreja, nós não caímos nesse engano, porque as mulheres, Deus ele sempre se preocupou em usar as mulheres, e até o texto aqui diz: se o homem fracassar, a obra vai parar? Pelo contrário, nós temos mulheres valentes, mulheres de oração, mulheres usadas por Deus. Então, todas as vezes que alguém tentar invalidar o seu chamado por você ser uma mulher, se alguém disser para você: na sua igreja tem pastora, isso não existe, está aqui para vocês poderem refutar essa enganação. Por quê? Porque Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus usa quem Ele quer. Então, as mulheres que estão aqui nessa manhã, almejem também esse ministério, porque Deus pode levantar aqui muitas outras pastoras, como a pastora Luzia, como a pastora Roseli, que são pastoras da igreja. Deus pode levantar também vocês para serem usadas e abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Outras classes de ministério. Além do ministério regular da igreja, a senhora quer falar alguma coisa, pastora? Não? Além do ministério regular da igreja, responsável direto pela sua administração, há ainda outras classes de ministério levados a efeito por obreiros locais da igreja. São eles os diáconos, os professores da EBD, os líderes de mocidades, os líderes de círculo de oração, os líderes de departamentos de crianças e adolescentes, entre muitos outros. Estes são aqueles irmãos que, além da adoração no culto comum, estão empenhados no trabalho do Senhor, visando o progresso do reino de Deus na terra. Então, todas essas classes de pessoas que aqui nós destacamos são obreiros também na casa de Deus. Porque tem pessoa que acha que obreiro é só pastor, evangelista, presbítero, diácono e cooperador. Não. Todos nós que trabalhamos de alguma forma na casa do Senhor, nós somos obreiros e desempenhamos um papel especial. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o diácono. De acordo com o capítulo 6 do livro de Atos, o diaconato foi instituído como um ministério efetivo na igreja do Novo Testamento, em decorrência de uma crise surgida no atendimento às necessidades materiais das viúvas pobres que viviam sob os cuidados da igreja em Jerusalém. Para dar solução a esse problema, os apóstolos convocaram a comunidade cristã de Jerusalém e, de comum acordo, decidiram escolher 7 homens capazes sobre as quais pesasse essa responsabilidade
enquanto os apóstolos entregariam exclusivamente a oração e a pregação do Evangelho. Vamos abrir em Atos capítulo 6, você que está com a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos capítulo 6 fala sobre a instituição dos diáconos. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Meu Deus do céu. Houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, diga comigo, boa reputação, cheio do Espírito Santo, e de sabedoria. Só até aqui. Para vocês verem como que a igreja começou a crescer e os apóstolos não estavam mais conseguindo administrar tudo sozinho. Os apóstolos agora eles entendem que eles não conseguiriam carregar todo aquele peso de trabalho nas costas dele, porque eles estavam aplicados à pregação da palavra. E o que acontece agora? Começa a acontecer uma murmuração, porque a igreja está deixando de ser servida na função secundária da igreja, porque a igreja ela é um hospital espiritual, mas a igreja também ela serve para fazer ação social. E aí os apóstolos estão sobrecarregados. E qual que é a ideia que eles têm? Levantar obreiros, os diáconos, para auxiliarem eles no serviço das mesas. E não é porque eram apenas diáconos que eles saíram escolhendo aleatoriamente qualquer um. Vem cá você, não. Eles escolheram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabe por que isso? Porque na escolha de Deus ele não faz escolha sem pré-requisitos. Deus ele chama qualquer um para salvação. Ele fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Mas quando Deus vai chamar alguém para o ministério, Deus sempre ele tem pré-requisitos. E o pré-requisito do diaconato não é inferior aos dos demais ministérios. Precisa ter boa reputação, precisa ser cheio do Espírito Santo, porque até para servir às mesas precisa ser cheio do Espírito Santo. Se vocês observarem desde o começo desse trabalho, nós estamos falando algumas vezes sobre a necessidade de ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos inspira, é o Espírito Santo que intercede por nós. Imagine uma igreja sem o Espírito Santo, imagine um obreiro sem a unção do Espírito Santo. Ele pode ter uma oratória, eu gosto muito de falar isso. Um obreiro sem a presença do Espírito Santo, ele pode ter uma oratória invejável. Ele pode ter um conhecimento retórico, um conhecimento teológico profundo. Ele não vai conseguir alcançar os corações, apenas a mente, porque o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então a igreja ela precisa entender que ela
tem a necessidade diária de ser cheia do Espírito Santo. A ponto de que quando Davi caiu em pecado, Salmo 51, ele ora a Deus dizendo: não me lances fora de tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Jesus, né? Ele fala assim, ó: sem mim nada podereis fazer, porque Ele é o centro. Então tem pessoas que acham, ele foi escolhido, chamado, e ele acha que ele não é um ninguém. Mas se ele tem Jesus, ele tem tudo. Se você acha que realmente você serve a um Senhor que um dia foi para a cruz do Calvário, morreu, foi crucificado. A gente vê na história bíblica, né, Pedro, que não sabia nem ler, né, mas na primeira pregação dele, o que aconteceu? Por quê? Porque ele tinha Jesus, ele sabia quem era Jesus. E nós, como cristãos hoje, irmão, nós temos que saber quem é o Senhor Jesus. Não adianta, ele foi na cruz lá, morreu. Não, ele morreu por mim, morreu por você também. Ele não fez exceção de pessoas. Então, a gente tem que analisar muito isso. Jesus mesmo falou: sem mim, você tem Jesus? Tem tudo. Sem mim nada podereis fazer. Nada, ninguém faz nada sem Jesus, irmão. Ninguém. Igreja não faz nada sem Jesus. E a gente, como o Marcelo está falando sobre diácono, presbítero, pastor, pastora, é um ministério forte da igreja, é isso aí, irmão. Diácono, ele não é qualquer um. Você não está aí porque você foi chamado. A gente pode até errar em chamar alguém, porque a gente erra, né? A gente erra. Eu já chamei tanta gente, irmão, assim, e eu falei: errei, muito, mas vou fazer o quê? E ainda continuo errando, porque a gente pensa que um obreiro, irmão, vai fazer algo. Que agora tem meia hora. A pastora falou: só tem 1 minuto só, vou fazer 10 minutos, meia hora, pelo amor de Deus. Então é o seguinte: a falta que faz numa igreja, irmão, eu 38 anos que eu estou na casa do Senhor, de um obreiro tomar uma decisão, um diácono, um cooperador, um pastor, um presbítero, um auxiliar, não importa, é saber que lá fora aqui do templo, tem pessoas precisando de você. Entrar num lar, irmão, eu fiz muito isso. Sexta-feira eu tive aí, saí de manhã, deixei a pastora, não porque eu sou melhor do que ninguém, não, porque eu fui convidado. Se as pessoas me convidou, porque gostam de mim, e acredita que eu tenho um Deus poderoso. Eu fui numa empresa, irmão, grande, Deus já me usou lá várias vezes, mas o que me chamou muita atenção foi um senhor de idade, 81 anos, chegou lá com o carrão dele lá, empresa uma sorveteria lá em Itanhaém. Um homem que tem pós-filho, tudo abençoado. Aí ele chegou lá, já me abraçando, falou: meu Deus do céu, eu olhei assim. O senhor é aquele homem que estava na cama, desenganado dos médicos. Ele falou: sou eu. Há 2 anos atrás, irmão. Cheio de mangueira, balão de oxigênio. Você vai esperando uma pessoa que tem 79 anos. Aí a esposa dele me chamou do lado, falou: pastor, ele está desenganado. Aquilo, na hora, irmão, eu tremi. Sabe, você sente o cheiro da morte. Sabe o que é isso, irmão? De uma alma, de uma vida. Na mesma hora eu falei: ô irmã, os médicos são conhecedores daqueles que eles fizeram, mas nós temos um Deus que está acima de tudo isto, os médicos dos médicos. Aí ele me abraçou, me agradeceu, falou: pastor, obrigado, porque o dia você falou uma coisa lá, eu estava enfraquecido, eu estava abatido, eu estava me entregando já nos braços da morte. A palavra que ele falou para mim. Mas uma palavra que você falou de Jesus, aquilo parece que floresceu dentro de mim uma força que eu não tinha. E quando eu voltei aos médicos que me levaram, né, que eu não tinha força nenhuma, os médicos falaram: não sei o que aconteceu. Está entendendo, irmão? Então, a obra de Deus precisa de cada um que aqui se encontra, irmão. Eu já tentei levantar aqui várias pessoas, intercessores na igreja, não consigo.
Já tentei levantar grupos para entrar no VARES. Não se consegue, não sei o que é. Não sei se é falta de vontade, né, das pessoas, mas a obra de Deus está aí, irmão. Pessoas lá fora chorando. Pessoas lá fora. Ontem mesmo recebi a notícia da literatura. Um rapazinho, ele congregou quando ele era pequenininho aqui. Morreu. 18 anos de idade. Podia ser meu neto, seu neto. A mãe entregou, deixou para lá, não sei. O pai nunca ligou. E a gente está vendo isso aí, irmão. Pessoas indo para o inferno de bandeja. Então nós temos que trabalhar, irmão. Nós não estamos aqui porque somos melhor do que ninguém. Nós estamos aqui porque fomos chamados um dia para um ministério. E o ministério é dele. É ele que nos capacita. Nunca se sinta uma pessoa que não tem nada. Se sinta alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Eu, quando comecei o ministério, eu sei como eu comecei, irmão. Porque eu não tinha capacidade nenhuma. Hoje eu vejo, o João Calixto um dia mesmo falou para mim, rapaz, os caras me mandam, ele está no Belém, hoje não, ele saiu, né? Mas me mandam para a igreja grande, daqui a pouco eu vou ver, não tem ninguém. E ele prega muito, e o que é isso, irmão? Porque não é o ministério dele. O ministério dele é pregar fora. Então cada um tem o seu ministério. E você, quem sabe, está escondido dentro de você. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Então nós temos que, é que nem uma flor quando ela abre, né? A gente vê, ela está fechada, depois ela se abre. Aí fica a coisa mais linda. Deus quer que nós se abrimos, irmão, para Ele. Ontem eu fiquei aqui triste, irmão. Você não imagina, eu sentei ali e falei, não, eu não acredito. Quantas pessoas nós temos no som aí? Alguém sabe? Que mexe no som? Acho que umas 5, 6, né? Coitada da Alcione, fiquei com dó dela ontem. Teve que ligar para um, ligar para outro, porque não tinha ninguém. Cadê os obreiros de sábado, irmão? Será que estão em algum churrasco por aí? Estão em algum aniversário? Aniversário vai depois, irmão. Minha neta faz aniversário, mas só vou lá depois que acabar o culto. Eu podia deixar o Marcelo aqui, não podia? Deixar outra aqui, mas não. Eu vou ao passo lá depois. Sabe por quê, irmão? Porque é a obra de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Então as pessoas procuram primeiro as coisas lá fora, para depois fazer ali dentro. Você já viu fazer aniversário de uma criança 9 horas da noite, irmão? Está cantando parabéns, a criança está dormindo. Isso é uma pouca vergonha, isso é coisa do diabo, me desculpe eu falar. Aniversário de criança se faz à tarde. E a criança está lá acordada, está todo vapor, porque a criança tem uma adrenalina terrível, né? Aí à noite ele já adrenalou tudo que tinha, aí vai dormir. Aí você, estamos lá, parabéns, e o moleque está lá, dormindo. Porque a gente prefere fazer lá do que fazer a obra de Deus. E aqui, irmão, a gente ouve, naquele senhor que pregou ontem, eu esqueci o nome dele, Gilson, né? Ele contou um testemunho ali lindo. Então a gente deixa de ouvir, irmão, o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida, porque o tempo já está aí. Se amanhã Deus me levar, tem outro, irmão, que vai ficar. Isso aqui não para, não. Mas nós precisamos de ajuda. A obra de Deus aqui, nós estamos falando aqui, né? Precisa da sua ajuda. Enquanto você não se levantar, irmão. Porque eu olho para a igreja hoje e falo, meu Deus, quem? Quem? Qual o obreiro que vai ficar ali para auxiliar? Qual o obreiro que vai ficar ali? Qual o obreiro que vai ficar aqui? Qual o obreiro que vai tirar a oferta? Qual o obreiro que vai passar a maquininha? Tem dia que não tem nenhum obreiro, alguém tem que pegar a maquininha e passar, porque é para a obra de Deus. Levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça. Eu vi pessoas lá, na sexta-feira, o Roberto estava comigo. Pessoas carentes da palavra de Deus. Tem um senhor lá que ele me abraçou, ele falou assim, pastor, obrigado. Eu tinha que ouvir essa palavra. Eu preguei também lá, eu não marco bobeira não, porque as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que continuar ouvindo a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja somos nós, o templo é templo. Nós precisamos estar ativa, irmão, todo dia, culto de terça. A igreja precisa de você, irmão.
Você se levantou, foi chamado por um diácono e está aí, na terça-feira, quinta-feira, campanha das águas, alguém, a Simone falou para mim, eu estava assistindo na live, né? Graças a Deus, irmão. Mas tem gente que está na live, não vou não, eu assisto aqui em casa, estou tranquilo. Bom, aquilo é para quem está doente, irmão. A live é para alguém que não pode estar na igreja, gente. Fui pregado aqui outro dia, né, que os discípulos estavam subindo a hora nona, né, lá para o templo. E alguém estava lá na porta. Alguém não conseguia entrar para a igreja. Mas alguém se levantou para orar pelo aquele homem que estava totalmente destruído. 2 obreiros de valor, irmão. É isso que nós precisamos enxergar. O que é a obra de Deus para você? Simplesmente, Jesus está voltando aí, eu não estou nem aí com os outros, não. Se preocupe com você e com os outros também. É em todas as áreas, irmão. Não adianta. Eu faço uma coisa, a gente erra muito, mas tem um obreiro que eu nunca vi um dízimo dele na igreja. Ele está fazendo nada. A Midian está lá em Goiás. Está voltando já, né? Alguém tem coragem de ir? Mas ela foi porque muitos aqui ajudaram. Para ela almoçar, para ela jantar, para dormir. É isso que é a obra de Deus, irmão. A pessoa quando vem aqui, não esse drogado que vem na hora do culto aqui, não, isso aí é drogado, mas você tem que só que orar por ele, não dá dinheiro não. É pessoas que vêm pedir uma cesta básica, pessoas que vêm pedir um leite para o filho, é nós, irmão, é você. Mas seja fiel a Deus em todas as áreas, seja fiel a Deus, aleluia, por onde você andar, porque lá do céu nós somos reconhecidos dessa forma. Amém, irmão? Deus abençoe. Vamos lá. As qualidades do candidato ao diaconato. O versículo 3 do capítulo 6 de Atos registra 3 requisitos indispensáveis a serem satisfeitos pelos indicados para o diaconato. Requisitos indispensáveis ainda hoje, aqueles que são indicados para este ofício ministerial. Esses requisitos são: ter boa reputação, deveria possuir um nível de moralidade acima de qualquer suspeita e, sobretudo, ser conhecido como um homem de acentuado interesse humanitário. Precisava ter conhecimento de outras pessoas, ter testemunho e caráter irrepreensíveis, ser cheios do Espírito Santo, deveria ter participado da experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Precisava ser um homem espiritual, dotado de habilidades comuns a um autêntico servo de Deus. A respeito de Estevão, um dos 7 escolhidos como diácono, Lucas diz que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo, e que ele, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ser cheio de sabedoria. Certamente que esses requisitos eram resultados diretos do poder do Espírito Santo na vida deles. Só estando dotados da sabedoria divina para serem capazes de rejeitar as murmurações, as fraudes, as calúnias, a traição, às quais está sujeito todo o autêntico servo de Deus. Então, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Justamente porque o servo de Deus ele está vulnerável a calúnias, a essas iras, porque o servo de Deus, que ele não é apontado, que todo mundo passa a mão na cabeça dele, alguma coisa de errado tem. Porque os crentes antigos sofriam, padeciam por causa do Evangelho. Se vocês pegarem a história dos apóstolos, todos eles morreram de formas cruéis. E os obreiros de hoje, sabe o que eles querem? Confete, querem honraria, status, querem ser presenteados,
né? Essa semana eu até fui um pouco duro com uma pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que estava saindo aqui da igreja, mas que continuava tendo eu como referência dela. Eu falei, eu nunca serei sua referência, porque se você fosse minha referência, você não teria saído da igreja da forma que você saiu. Até mandei o print para a Michele. Isso não é obra de Deus. Tem pessoas que querem ser honrados sem passar pelo processo. Querem ser venerados. E isso não pode acontecer, porque os obreiros de verdade, eles precisam estar preparados, para fraudes, calúnias, traição. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está preparado para isso e ainda permanecer aqui? Porque enquanto o pastor Paulo está passando a mão, está dando oportunidade, o pastor Paulo é benção. Mas quando vem as oposições, a pessoa acha que a primeira coisa a fazer é pular do barco. Exatamente. E sabe o que Jesus fez? A tempestade está vindo e Pedrão está querendo pular do barco. Jesus se levantou no meio do barco antes que eles pulassem. Sabe o que Jesus falou para ele? Por que temeis, homens de pouca fé? E Jesus aquietou o mar, aquietou o vento e a tempestade. Sabe por quê? Porque quem cuida da tempestade e do vento não somos nós, é Deus. E às vezes nós queremos achar que a melhor solução é pular fora do barco, Thalita. Eu vou lá para o outro barco, porque lá o outro barco é melhor. A mesma tempestade, o mar é o mesmo. Exatamente. Exatamente, porque o mar é o mesmo. Só vai pular de barco, mas a mesma tempestade que cai nesse barco vai cair no outro barco também. Amém? 5 minutos, nós estamos muito atrasados no programa. 5 minutos para vocês irem lá tomar um café, ir ao banheiro, tomar água, chá.
Irmãos, vamos voltar? Queridos, queridas, voltamos. Vamos lá. O diácono na igreja atual. As qualidades já mostradas necessárias àqueles que ainda hoje são escolhidos como diáconos, somaríamos ainda aquelas que são requeridas pelo apóstolo Paulo àqueles que eram escolhidos para exercer esse ofício nos seus dias. De acordo com o que escreveu Paulo em Timóteo 3, do 8 ao 12, sobre o candidato ao diaconato, requer-se acima de tudo, que ele seja responsável, sincero, não inclinado à bebida forte, não cobiçoso de sórdia ganância, conservador do ministério da fé, portador de uma consciência limpa, experiente, irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem seus filhos, que governe bem sua própria casa, não obstante o fato do diácono da igreja local exercer funções até certo ponto diferentes daquela que exerciam os diáconos do Novo Testamento, não quer dizer que eles sejam inferiores ao diácono da igreja primitiva. Tinha esses inicialmente seu ministério direcionado à área de assistência social aos crentes carentes. Além disso, o livro de Atos parece sugerir que a função do diácono não estava apenas relacionada ao serviço material da igreja, podendo eles militar em outras áreas do ministério. Então nós pegamos, por exemplo, Filipe, que era um diácono, Estevão, eles foram vocacionados, chamados por diáconos, mas eles exerciam o ministério de pregação também. Você vê que Filipe sozinho, lá em Atos 8, ele foi para a cidade de Samaria e ele sozinho trouxe avivamento para uma cidade inteira com a sua pregação. Filipe não era apóstolo, não era pastor, não era presbítero, era um diácono. É a mesma coisa Estevão, pregava com tanta autoridade que chegou a ser apedrejado pelo próprio Saulo, por causa da sua fé. E isso quer dizer o quê? Que o diácono não pode ter dentro de si, porque ele é diácono, que ele tem que ficar resumido o seu trabalho a servir à mesa, colher a oferta e ficar na porta, não. O diácono deve aprimorar o seu ministério a ponto de ser usado como Filipe era usado, como Estevão era usado, porque a palavra de Deus diz que mesmo eles sendo diáconos, através dele, Deus curava enfermo, Deus libertava endemoniados, Deus trazia salvação de almas. Imagine uma cidade inteira, não vou nem falar de São Paulo, vamos falar, por exemplo, de Arujá. Imagine um diácono da Dunte chegar lá em Arujá e ele sozinho promover avivamento no município de Arujá inteiro. Era o que acontecia na igreja primitiva. Qual que era o segredo da igreja primitiva? Por que nós estamos tão distante deles? E o segredo nós já falamos algumas vezes aqui. Eles viviam na total dependência do Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus com eficácia. Até tem, mas você não consegue alcançar o êxito, né, certo. Mas
se você quiser ser um obreiro bem-sucedido, uma obreira bem-sucedida, seja qual for a tua função, você precisa entender que você tem que ser cheio do Espírito Santo. E como que é ser cheio do Espírito Santo? É uma ordem imperativa. Ser cheio do Espírito Santo, a gente não se enche do Espírito Santo uma única vez no dia do batismo. O batismo, Deus, ele nos enche. E aí cabe a nós permanecermos cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que todos os dias nós precisamos ter ações, atitudes que nos façam fazer com que essa chama do Espírito Santo ela esteja acendida dentro de nós. E por que é importante ser cheio do Espírito Santo? Por algumas razões. A primeira dela, o obreiro cheio do Espírito Santo, tudo que Deus coloca na mão dele, Deus prospera. Você já viu aquele tipo de obreiro que tudo que entrega na mão dele prospera? É porque tem a presença do Espírito Santo. O obreiro cheio do Espírito Santo, ele entende que ele está para cooperar. Foi aquilo que eu falei no primeiro dia. Cooperar é você ajudar sem a intenção de ser o primeiro. O obreiro cheio do Espírito Santo não tenta tomar o lugar de ninguém, não está envolvido em fofoca, em rebeliões, porque o obreiro cheio do Espírito Santo faz aquilo que o Espírito Santo quer da igreja. E sabe qual é o desejo do Espírito Santo? Que a igreja esteja unificada pela fé. E aí nós vimos que o diácono ele precisa ter outros requisitos, né? Não pode ser, você vê que aqui falou novamente de governar a casa, porque tem muito obreiro que não é exemplo dentro da sua casa, não é exemplo no seu trabalho. Eu estava aqui ministrando, eu estava me lembrando que no ano passado, no dia 1º de setembro, eu fui convidado, a Michele participou, o Marcelo também, a fazer uma bodas de prata, casamento de 25 anos de uma pessoa totalmente católica, né? E aí eu postei, algumas pessoas até me julgaram, dizendo, você fez o casamento e tinha uma imagem de uma santa lá. Eu falei, glória a Deus, porque ela não chamou o padre dela, ela chamou um pastor para fazer, e mesmo trabalhando, né, comigo. Exatamente. Então, imagine se nós não damos exemplo lá de pessoas de fé. Nós não seríamos nem convidados para o casamento, quem irá fazer uma cerimônia dessa. Então, a gente precisa entender que o nosso ministério não está resumido aqui. Aqui a gente se reúne só para comungar, só para ter comunhão. Mas a Dunte, ela está repartida lá no seu trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua casa. Aonde nós pisamos, a Dunte está pisando lá também. E aí eu faço uma pergunta: como que a Dunte é conhecida lá no seu bairro? Como que a Dunte é conhecida dentro da sua casa? Como que a Dunte é conhecida no seu trabalho? Porque quando a pessoa olha para mim, ela olha a Dunte. Quando ela olha para você, ela olha a Dunte. E aí eu faço uma pergunta: qual é o tipo de legado nós estamos levando da nossa igreja para o mundo lá fora? Será que precisamos melhorar? Será que está tudo certo? Será que as pessoas, quando olham para os obreiros da Dunte, dizem: ixi, os obreiros da Dunte não oram, os obreiros da Dunte são obreiros que não têm fé, que não crê, que espera tudo dos pastores. Nós somos os braços da nossa liderança, e Deus nos chamou para fazer com que essa grande embarcação ela chegue no destino. Amém? Líderes dos jovens. A escolha de líderes. Levando em consideração o potencial que a juventude representa para a igreja, muitos pastores têm permitido que a mocidade tenha seu próprio líder, podendo, neste caso, ser um jovem capacitado ou um obreiro com funções junto ao ministério.
um obreiro junto ao ministério. Ideal seria que fosse uma pessoa que gozasse da mais inteira confiança do pastor e que tenha livre curso entre os jovens. Esse líder nunca deve agir de forma a conflitar. Meu Deus do céu, olha isso aqui, ó. Não deve conflitar com as recomendações do pastor da igreja, nem agir como alguém que governe sobre a mocidade independente do pastor. Por ser ele um elemento que goza da confiança do pastor, é tido como seu representante, e a sua autoridade sobre a mocidade depende do que lhe for delegado pelo pastor da igreja, mesmo porque a mocidade não constitui uma igreja dentro da outra. A mocidade é parte inseparável da igreja como um todo, e só ao pastor foi dada a posição de liderança sobre toda ela. O pastor é a autoridade máxima da igreja e de tudo o que constitui. Lembramos ainda que a liderança vem de Deus, e é Ele quem levanta e capacita o líder. Então, o líder de jovens, quando o pastor nomeia, ou separa alguém para ser um líder de jovens, esse líder de jovens, ele precisa entender que existe um pastor na igreja, e ele não pode entender que ele está conduzindo uma outra sub-igreja dentro da igreja. Graças a Deus, pelo menos eu ainda não percebi isso aqui, mas eu já vi em igrejas que o líder de jovens, ele se comunga, né, com os jovens para brigar contra o grupo de irmãs, de irmãos, como se fosse uma pequena disputa interna entre grupos, e por vezes tenta se opor ao que o pastor designa, as recomendações do pastor. Então, primeira coisa para um líder de jovens ser bem sucedido era entender que ele é o representante do pastor da igreja no que diz respeito aos assuntos do jovem. E o líder de jovens não sai dando direções à torta e à direita segundo a sua vontade, não. Pelo contrário, ele apenas repassa aquilo que foi direcionado pelos pastores da igreja. Então, líder de jovens não pode ser alguém rebelde, alguém autossuficiente, a ponto de achar que ele é o pastor dos jovens e que é ele que manda na mocidade, sem entender que existe um pastor na igreja. Porque essa igreja aqui tem pastores, né? E os pastores dessa igreja, o pastor Paulo e a pastora Luzia, todos nós precisamos entender que nós estamos na posição de ajudadores do ministério deles. E se um dia eu tomar alguma direção aqui, ou tentar fazer algo que não estiver em concordância com os pastores, não vai fluir, não vai dar certo, e eu vou atrair a maldição de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque o que eu faço, se o que eu faço não estiver em consonância, não estiver em acordo com o que os pastores determinam para mim, eu não estou cumprindo aquilo ali, ó, que a obediência gera a bênção. Então, o segredo de todo líder, de todo obreiro, na verdade, mas nós estamos falando de liderança, e a liderança precisa entender que ela precisa estar trabalhando em conjunto com o pastor, e que as direções vêm do pastor para o líder, não o líder toma a decisão e comunica ao pastor. Ok? Vamos lá. O que faz o líder de jovens da igreja? A experiência diz que quando o pastor não fornece delegado para a mocidade, esta acaba dando trabalho à igreja. Então se chegou à conclusão de que uma forma de manter a mocidade sempre pensando nas coisas do céu é mantê-la sempre ocupada com as coisas do céu. É aí que entra a figura do líder ou da líder de mocidade, que, por possuir grande afinidade com ela, se constitui num elo de ligação entre a mocidade e o pastor, levando a este o desejo e os anseios da mocidade. Isso não significa em absoluto que o pastor seja um elemento inacessível. Neste caso,
O líder de mocidade deve se colocar na posição de um obreiro de confiança, a fazer em nome do pastor aquilo que o mesmo gostaria que fosse feito, mas que está impedido em decorrência das suas muitas ocupações, entre outras áreas igualmente importantes. Para isso, requer-se que esse líder mostre as seguintes qualidades: respeito ao pastor. O líder de mocidade deve ter sempre em mente que a sua autoridade é derivada de uma concessão feita pelo pastor. Por isso, deve agir de modo a nunca decepcionar o seu pastor. Respeito aqui envolve obediência, acato às decisões ministeriais. Ao ministério ordinário da igreja é dada a autoridade de deliberar sobre aquilo que lhe diz respeito. Assim, é natural que muitos assuntos envolvendo a mocidade sejam tratados e as decisões tomadas através do ministério. Compete ao líder de mocidade acatá-las, contribuindo para que as mesmas sejam observadas. C. Liderar com modéstia. Modéstia aqui não é arrogância, humildade e simplicidade. A vaidade e a exaltação têm causado a destruição de muitos daqueles que governam sobre muitos ou sobre poucos. Portanto, o líder de mocidade não deve agir como se não tivesse a quem prestar contas, que dê exemplo de piedade, fé e inteira dependência de Deus, moralmente irrepreensível. O líder de mocidade deve evitar usar sua influência junto à juventude com propósitos nocivos e impuros, principalmente no trato com as jovens. Devem ter cuidado para não se deixar levar pela imoralidade, que sempre termina em escândalo e tragédia. Deve tratá-las como irmãs, zelando pela integridade moral e espiritualidade das mesmas, amar os mais velhos, deve contribuir para que sejam derrubados possíveis maus costumes que surgem, impedindo um sadio relacionamento entre jovens e velhos, como se os jovens nada tivessem a aprender dos mais velhos. Então, para alguns, parece que o ministério de jovens é um ministério de pouca importância. E pelo contrário, a começar pelo líder, você vê que o líder precisa ter, ele precisa ser submisso ao pastor, respeitar ao pastor, acatar as decisões do ministério, que é sempre deliberada por intermédio do pastor da igreja. O líder não pode ser arrogante, né? Eu sou líder, eu mando e vocês obedecem. O líder é aquele que ele consegue tratar com empatia os jovens da igreja, e é uma função que é de suma importância, porque os jovens, eles são um cartão de visita da igreja. A gente tem uma peculiaridade aqui na nossa igreja, de todos os visitantes que vêm à nossa igreja, eles ficam encantados com a alegria dos nossos jovens daqui. E isso não pode se perder, né? Principalmente todas as vezes que o coral Adorai vem, por exemplo, o Wendel, ele fala muito bem para mim da disposição que os jovens da nossa igreja têm em adorar ao Senhor, em servir ao Senhor. E isso é uma qualidade que nós não podemos deixar que essa qualidade ela vá-se embora. Pelo contrário, nós temos que conservar, melhorar os jovens da nossa igreja. E como que nós fazemos isso? Através de uma liderança atuante, que trabalhem ligados com as direções dos pastores. E se nós tivermos um líder presente, um líder ou uma líder que vá fazer esse trabalho de acordo com o que nós estamos aprendendo aqui, a nossa mocidade, os jovens da nossa igreja serão conhecidos e reconhecidos como jovens alegres, sim, como jovens presentes, sim, mas como jovens também obedientes ao pastor e cheios do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para a mocidade da nossa igreja.
E como que isso acontece? Tudo parte da liderança, porque os liderados sempre vão olhar para a liderança. E se os liderados enxergarem fraqueza na liderança, enxergarem uma liderança que não tem submissão aos pastores, sabe o que vai acontecer? Os liderados eles vão seguir o mesmo caminho do líder. Porque o líder sempre é um exemplo para os seus liderados. Até aqui, ok? Líderes do ciclo de oração das irmãs. Nos dias odiernos em que a maioria dos membros das nossas igrejas é composta de mulheres, tem-se aberto um vasto campo de atividades para elas. Por isso, elas hoje são encontradas nas mais variadas atividades no seio da igreja, seja servindo como secretárias de departamento, professoras da EBD, coristas, cantoras, escritoras, poetisas, missionárias e até como pregadoras. Mas, para efeito de estudo, queremos abordar com mais detalhes a respeito da líder do círculo de oração, ou líder das irmãs. Em geral, uma irmã que goza de confiança do pastor e que por ela é escolhida para assumir esse cargo. O propósito do círculo de oração. O principal propósito do círculo de oração é manter uma unidade espiritual de evangelização, visitação, intercessão, clamor e louvor dentro da igreja. Através da oração, o trono da graça é alcançado e muitas bênçãos são derramadas. É a oração que mantém viva a chama do fogo pentecostal dentro da igreja. A oração, aliada ao conhecimento da palavra, produz um crescimento profundo dentro dos moldes bíblicos. Parar aqui por um instante. Como nós falamos aqui, quando estávamos tratando sobre a mulher e o ministério pastoral, aqui nós estamos vendo mais uma vez a posição de destaque que as mulheres hoje, elas têm dentro da igreja. E, em suma, a líder do círculo de oração, ou a líder das irmãs, ela é responsável por manter o fogo da igreja aceso através de uma vida de oração. Se vocês observarem, as mulheres, naturalmente, oram muito mais que os homens. Toda mulher tem uma vida de oração muito mais intensa que a vida do homem. Até porque o homem tem outros tipos de afazeres e as mulheres, ainda que a maioria delas trabalhem hoje, parece que as mulheres elas têm essa facilidade de orar mais, de buscar mais. E a igreja do século presente, ela só é sustentada porque nós temos aquelas conhecidas irmãs da oração da igreja. São as irmãs de oração que sustentam os pastores, são as irmãs de oração que sustentam as lideranças da igreja, que sustentam os obreiros, e toda a igreja que tem um grupo de irmãs atuantes na oração, é uma igreja que quem entra dentro dela percebe essa esfera da presença de Deus. E aqui nós vamos ver algumas qualidades que a líder do círculo de oração, ela precisa ter. Por quê? Porque os jovens, eles não dão tanto trabalho como algumas líderes do círculo de oração. Glória a Deus, não temos esse problema aqui, né? Mas tem muita igreja que os pastores sofrem por causa das irmãs que lideram o círculo de oração. Porque, naturalmente, essas irmãs são aquelas que vivem nos montes. E essas irmãs que têm esse chamado, que têm toda essa desenvoltura espiritual, muitas vezes elas
ao invés de auxiliar o ministério do pastor, elas acabam sendo uma pedra de tropeço na igreja. Na nossa igreja lá em São Mateus, nós tínhamos uma irmã que ela era uma bênção. Está filmando, né? Tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, né? Para não falar o nome dela. Mas ela desfrutava de muita, mas muita confiança do meu antigo pastor. E ela era muito usada em profecia, mas profecia mesmo, irmãos. Não era balela, não. Ela era aquelas irmãs do coque, sabe aquelas antigas? E o pastor, ela era líder das irmãs, e o pastor entregou a tarde da bênção para ela. Só que ele colocou a tarde da bênção na quinta pela manhã, e tinha um culto quinta à noite. Na quinta pela manhã, mas lotava, gente embaixo, lá na galeria, lá em cima, lotava de gente atrás das profecias dessa irmã. Quando chegava na quinta à noite, culto vazio. E ela percebeu que ela tinha o povo na mão dela. Sabe o que ela fez? Abriu um ministério. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma irmã, quando Deus resolve usar ela, ela coloca qualquer homem no bolso facilmente. Porque ela é mais aplicada. Mulher é mais... o pastor Yosef Akiva diz que toda mulher ela tem um sentido a mais que o homem. É por isso que quando uma esposa fala para o marido, não vai, toma cuidado. Está vendo como você ganha as mulheres numa pregação, Marcelo? Só você. Exatamente. Mas é verdade, toda mulher tem esse sentido a mais. A mãe, o pai fala, tu fita nem é, mas a mãe fala, toma cuidado. Aí o filho desobedece. Aí a mãe fala, eu não te falei? Eu te avisei, porque toda mulher, quando pega para ser usada, ela consegue colocar o homem no chinelo. Mas se essas mulheres que são chamadas por Deus para liderar o grupo de oração não tiver essas qualidades que nós vamos falar aqui agora, ao invés dela ser um canal de bênção para a igreja, um canal de bênção para os nossos pastores, elas irão atrair muitos problemas e destrói a igreja, como aconteceu nesse caso que eu citei. Mas eu louvo a Deus porque nós não temos esse problema aqui na nossa igreja, amém? E que nós temos aqui mulheres cheias de Deus. As pessoas para ela, não para Jesus. Isso é muito perigoso, né? Porque ela começa a usar o talento que Deus deu para ela, ao invés de ela atrair as pessoas para Jesus, elas começam a atrair as pessoas para ela. E isso já aconteceu várias vezes aqui na igreja. Não foi uma vez, entendeu? Mas graças a Deus que Deus ele sempre esteve no controle. Mas isso não é de Deus. Isso vem do nosso inimigo, né, de Satanás. Exatamente. Então vamos lá. Nós estamos aqui no B, né? Escolha de líderes do círculo de oração. A escolha das líderes do círculo de oração deve ser criteriosa e sobre oração. Oração. Esta função é de muita responsabilidade dentro da igreja. Líderes que não possuem a idoneidade necessária para ocupar tal cargo têm causado até mesmo divisão no meio da igreja. Aquela que é escolhida como líder do ciclo de oração é indispensável que seja cheia do Espírito Santo, que tenha convicção daquilo em que crê, com base em conhecimentos bíblicos, que tenha amor e sede do conhecimento da palavra de Deus, que seja humilde diante de Deus e diante dos homens, que não seja precipitada a ponto de impedir a operação de Deus, que tenha discernimento advindo do Espírito de Deus,
qualidades necessárias a uma líder do ciclo de oração. Para exercer bem tal digna atividade, a líder do ciclo de oração deve ser exemplo do que é sugerido a seguir. Exemplo na piedade. Só através da piedade que a líder do ciclo de oração conseguirá manter-se serena em meio às lutas e suas funções. Parece caber aqui o conselho 17 do apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 2, verso 3 e 4. Através dessa virtude, a líder do ciclo de oração estará apta a influir em benefícios daquelas irmãs que lhe procuram em busca de ajuda. Exemplo na oração. Nesse caso, a líder do ciclo de oração deve ser exemplo em tudo, mas quando ela é exemplo na oração, levará as demais irmãs, membros do ciclo de oração, a orar com fé, reverência e temor, seja dando graças por benefícios recebidos, seja intercedendo em favor de alguém. Olha aqui que interessante. As irmãs do ciclo de oração, elas são esse elo de ligação que faz a igreja toda ser beneficiada pelas orações das irmãs do ciclo de oração. Uma igreja que tem uma líder de oração forte, uma líder de irmãs forte, que tem um grupo de irmãs empenhadas no ministério de oração, é uma igreja revestida de milagres. Quem gostaria que nossa igreja fosse uma igreja conhecida por milagres? Dá glória a Deus aí. Grande parte dessa responsabilidade está na mão de vocês, minhas irmãs. Está vendo? Não é só confete. Vocês são as responsáveis por manter essa igreja de pé. Vocês são as principais responsáveis por fazer com que essa igreja ela seja tão agraciada pela presença do Espírito Santo, a ponto do visitante chegar aqui no culto de terça e ele pisar aqui e sentir o fogo de Deus, a ponto dele chegar aqui no culto de quinta, de sábado, de domingo, na ceia do Senhor, o visitante, ao adentrar dentro dessa igreja, ele dizer: nossa, essa igreja tem alguma coisa diferente. E essa coisa diferente não é a beleza do templo, não é a estrutura da organização da igreja, não. É um fogo que tem aqui dentro, e esse fogo ele é acendido todas as vezes que as irmãs do círculo de oração, que as irmãs da igreja se dispõem a fazer aquilo que elas fazem aqui às segundas-feiras: orar ao Senhor, interceder pelas famílias da terra. O poder de oração que Deus confiou às irmãs do ciclo de oração é tão especial que elas têm um poder de revestir o pastor, porque o pastor ele sofre muitos ataques. E quando eu falo pastor, não estou falando apenas do pastor Paulo. Todo pastor de igreja sofre muitos ataques, no geral. Eu lembro quando eu dirigi a minha primeira igreja e eu comprei um carro. O povo começou a dizer que eu estava pegando o dinheiro da igreja, sendo que eu não tinha acesso, nem sabia nem quanto que entrava, porque lá no avivamento bíblico tem uma pessoa que ela fica responsável só pelo dinheiro, e é tudo relatório. Se eu quisesse comprar uma lâmpada, eu tinha que pedir para ela, mas o povo falava: como é que pode? 3 meses de dirigir a igreja, já está de carro. Então, se o pastor não tiver um grupo de irmãs que revista ele de poder, ele não consegue aguentar os embates do diabo. Então olha a importância do grupo de irmãs da igreja. Olha o quão importante vocês são para Cristo e para a igreja do Senhor. Então eu falo aqui com a maioria que está aqui são mulheres, e eu me dirijo a vocês dizendo o contrário do que muitas vezes o inimigo tentou dizer para vocês, que vocês não faziam diferença nessa igreja. Talvez o inimigo falou para vocês: olha, você vai lá só para cumprir a agenda, só para cumprir a sua obrigação, vocês não servem para nada. Pelo contrário, hoje Deus marcou um encontro com vocês aqui, nesse curso de obreiros, nessa escola de profetas,
para dizer a cada uma das irmãs que estão aqui: vocês são importantes para essa igreja. A oração de vocês serve para sustentar, para dar sustentabilidade para esta igreja estar de pé. Sabe por que esse templo aqui está de pé há mais de 20 anos? É lógico que com a direção do pastor, mas porque ano após ano Deus sempre preservou irmãs aqui de oração, preservou irmãs que auxiliassem a igreja na oração, e nós não podemos deixar com que isso se perca. Amém? Cadê as irmãs de oração aí? Vamos continuar. Nós paramos. Na onde? No C? Mais embaixo, né? Exemplo no conhecimento. A responsabilidade de uma líder do ciclo de oração vai muito além das responsabilidades comuns às demais irmãs que compõem o ciclo de oração. Por isso, torna-se necessário que ela esteja dotada de conhecimento para ajudar na solução dos mais variados problemas que lhes são trazidos pelas suas companheiras de oração. Para tanto, torna-se imprescindível que ela goze de uma ininterrupta intimidade com a Bíblia e, se possível, com outros tipos de sadias literaturas evangélicas. Isso aqui é importante nós falarmos, porque as irmãs são irmãs de oração, mas as irmãs precisam ter conhecimento bíblico. Por quê? Porque diariamente vocês são procuradas por pessoas que levam problemas até você, e na maioria deles relacionados à vida conjugal. E às vezes uma irmã que ela não tem um bom conhecimento, ela vai dar conselhos mal sucedidos. Então imagine uma irmã que não tem um conhecimento alicerçado na palavra, e ela é assediada pelo espírito de modernidade da igreja. E todo mundo que for lá reclamar do marido, ela fala: divorcia, vai embora, se valoriza, dá um chifre nele, né? Vocês pensam que é mentira, mas isso acontece. Acontece, não é mentira. Ai, miga, vai lá na Michele, faz a sobrancelha e bota para quebrar. Eu estou falando, não, calma. Então faz a sobrancelha, porque lá vai ficar mais bonita, né, Marcelo? Vai lá, faz a sobrancelha e bota para quebrar, porque lá na Michele todo mundo fica bonito lá, né? Então, Espera um pouquinho, a pastora está falando. Quem esteve aqui no domingo, que viu o pastor Israel ministrando, ele falou sobre isso, porque muitas vezes segura aqui, a gente está passando por algum problema e a gente procura pessoas erradas para conversar, né? Às vezes são pessoas até dentro da igreja, irmãos. Você conta a sua vida todinha para ela. Houve situações aqui na igreja que eu fiquei sabendo depois que enterrou o defunto. Sabia? Depois que tudo acabou, chegou até a mim. Não que eu seja melhor, né? Mas nós temos que aprender, irmãs, a procurar as pessoas certas. Eu ministrei uma irmã, estou ministrando uma irmã, né? E há uns tempos atrás, há uns 2 meses atrás, uma situação que ela está passando, ela disse para mim: pastora, eu posso tomar Santa Ceia? Eu disse para ela: não, você não pode tomar. Aí fui dentro da palavra, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Ela obedeceu, ela não tomou a Santa Ceia. Aí eu poderia falar: não, toma, né? Você está passando a situação com o seu marido aí, você está numa outra situação aí? Não. Mas eu fui dentro da palavra. Eu falei: Jesus, me dá graça, né? E sabedoria para falar com ela. Porque não é fácil, irmãs, aconselhar. É difícil. Tem situação que é muito difícil, pastor Marcelo. Nos dias que nós vivemos hoje. Porque hoje está tudo diferente. Hoje é tudo moderno, né? Hoje, dentro da igreja, muitas vezes está até pior do que lá fora. Entendeu? Mas nós temos que aprender com a palavra de Deus. Procurar a pessoa certa. Não contar a sua vida para qualquer pessoa, não vai ter ajuda.
Eu vivo isso no meu trabalho. Lá eu sou conhecida, sabe como, irmãs? Eu descobri como uma profeta, lá no meu trabalho. Né? Muitos me olham com olhos bons, mas muitos me olham com olhos ruins. Que eu quero ser a melhor, que eu sei tudo, que eu explico tudo, que eu ensino tudo. Eu faço a minha parte, eu prego a palavra de Deus. E falo aquilo que Deus colocou no meu coração. Né? Então, e muitas vezes, nós, dentro da igreja, aconselhamos as pessoas de maneiras erradas. Então, nós temos que buscar muita sabedoria em Deus, irmãs. Principalmente nós, mulheres. Porque eu sei que tem muitas mulheres que sofrem, pastor Marcelo, situações difíceis dentro de casa. Né? Mas nós temos que ter sabedoria para aconselhar. Porque muitas vezes acontece isso que você falou, faz isso mesmo, bota para quebrar, manda embora, faz isso, faz aquilo. Mas a palavra de Deus diz o quê? Se houver ainda uma possibilidade de um perdão, de uma reconciliação, de uma mudança de vida, nós temos que correr atrás disso. Amém? Pois é, e aí às vezes a gente, eu ando bastante e eu vejo umas coisas que, por isso que eu estou falando aqui, porque isso acontece. Tem uma igreja ali no Itaim, o apóstolo é gay. Ele tem um namorado e a igreja inteira sabe. E aí tem um outro terceiro que é apaixonado pelo apóstolo. E aí numa profecia um vai e entrega para o outro: eis que te digo que aquele não é o teu, é o outro. Espera. E aí tem uma irmã que é casada, dois casais, um é casado e o outro também. A irmã é apaixonada pelo outro que é casado, e o outro é apaixonado. E sabe qual é a oração? Parece mentira o que eu vou falar aqui, mas é verdade. A irmã de lá está orando para outra esposa morrer para ele, porque ela falou que o que é de Deus é de Deus. Parece loucura, né? Mas está pertinho da gente aqui. É normal. E sabe o que é pior? A igreja é lotada. Você tem que entrar com a armadura lá para você não tomar rasteira de tanta gente que roda. Mas é assim. Então, as irmãs precisam ter esse conhecimento da Bíblia. Para quê? Para que não seja enlaçada por ventos de doutrinas. Para que não seja iludida. E pelo contrário, que as irmãs possam ser instrumento para orientar, para direcionar as pessoas no caminho da justiça. Porque a filosofia tenta dizer que a verdade ela é relativa, né? A escola, eu me lembro quando eu estava no ensino médio, um professor tentou dizer que a verdade ela é relativa, porque a verdade não é a mesma dependendo do ponto de vista. Mas para nós que somos cristãos, nós sabemos que a verdade se chama Jesus, e a verdade está contida na palavra. Eu não posso colocar as minhas percepções, eu não posso colocar o meu achismo acima do que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz que é para fazer, é o que eu tenho que dizer que a palavra de Deus tem que fazer. Se a palavra de Deus disser não, e eu disser sim, eu estou indo na contramão do que a palavra de Deus diz. E parece brincadeira, mas hoje em dia existem muitas igrejas que estão se perdendo por causa da falta de conhecimento. Irmãs que estão se perdendo, casamentos sendo destruídos, porque as irmãs oram muito, são cheias do Espírito Santo, mas não conhecem a palavra. E como eu já disse aqui, você pode ser cheio do Espírito Santo e falar um monte de besteira cheio do Espírito Santo por falta de conhecimento. Mas eu louvo a Deus, porque nós estamos levantando um exército aqui que não será enganado por falsas doutrinas. Nós estamos levantando aqui um exército de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo, sim, mas acima de tudo, alicerçados no poder da palavra, a ponto de vocês terem discernimento e saber quando é Deus falando, quando não é Deus falando, quando o pregador vier aqui em cima
e falar alguma coisa que esteja em desacordo com a Bíblia, você perceber, né? Porque todo mundo é sujeito. Inclusive, algum tempo atrás, teve um pregador aqui muito abençoado, falou um negócio aqui totalmente fora da Bíblia. Na hora eu peguei e falei, Deus abençoe ele, está errado, mas só que parece que é coisa tão boba, mas se você pegar o detalhe que a pessoa fala e você colocar no contexto, quem não conhece a Bíblia está a ponto de sofrer algo tão ruim sobre a sua vida e se distanciar da igreja, achando que Deus não é na vida dele. E nós não podemos fazer com que isso aconteça no nosso meio. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu tenho algumas observações a fazer para vocês. Nosso programa era para acabar até o domingo que vem. Quando eu fiz a apostila, na minha página, no meu computador, tinha dado 20 páginas. Aí passei para o Marcelo editar, não sei se ele colocou coisa a mais aqui, mas deu 40 páginas. Só aumentou a letra, só, né? Ou seja, nós não vamos conseguir terminar na semana que vem, mas todos vocês vão levar a apostila para casa e vocês vão estudar até a página 20. Mas é para estudar mesmo, porque vai cair na prova desses itens, da página 5 até a página 20, antes a característica de um líder cristão. Abre aí na página 20. Tem um. Isso. Vê se todos acham aí. Página 20. Tem um subtópico aí falando as características de um líder cristão. Tá certo, Marcelo? É isso mesmo? Oi? Isso, Não, vocês vão parar aqui, ó. Na aula que vem, nós vamos começar aqui na página 20, no item 3. Então, vocês vão ler até que se cumpram. Aí vocês param, ok? Estudem bastante, porque vai cair questões desta parte aí na prova, tá bom? Na verdade, eu tenho duas opções de prova, mas vai ser uma prova bem facinho, para que vocês possam apenas alcançar conhecimento, mas também, né, não vai ser qualquer um que vai ser aprovado, né? Mas eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Que Deus abençoe o pastor Rodrigo e a sua esposa Simone por estarem conosco aqui pela essa manhã. O Alexandre também, Deus abençoe. Irmãos, a paz do Senhor. Queria falar algo aqui. Aqui tem bastante mulheres, como diz o pastor Marcelo, a igreja é constituída de mulheres, né? A gente pode contar no dedo aqui os homens, mas amém por isso. Dia 20 agora de dezembro, nós vamos ter aqui, a partir das 9 horas, um café para casais. Amém? Quero que todos vocês venham participar. Quem vai estar ministrando é o pastor Israel, que esteve aqui no domingo. Ele trabalha com casais, né? E o ano está terminando, 2020 está indo embora, né, pastor Marcelo? Esse ano a gente não fizemos quase nada aqui na igreja por causa dessa pandemia. Essa pandemia continua. Nós não sabemos como vai ficar depois das eleições aí, né? Nós não sabemos. Nós estamos indo pela fé. Né? Então, nós estamos marcando esse café com todos os casais da igreja. Se você não tem o seu marido, você está convidado a vir. Até os jovens, as jovens, poderão estar aqui também, porque também vão ser ministrados, casais que estão namorando, né, que pretendem casar. Então, vai ser um trabalho muito bom, trazido pelo pastor Israel. Tá bom? Vai ser das 9 às 11. Vai ser mais ou menos esse horário aqui que
que o pastor Marcelo está dando o curso. Então, vai ser no dia 20 de dezembro. Não tem outra data, irmãos. Não tem como, então a gente correu atrás, achamos essa data aí, tá bom? Vai ter inscrição? Sim, vai ter inscrição. Gostaria que você procurasse a Michele e a Thalita. Vai ter uma taxa mínima de R$20 por casal. Mínimo, tá bom? Porque nós precisamos dar uma oferta para o pastor e vamos fazer um café também, né? O pastor Marcelo também vai estar convidado a estar aqui. Então, irmãos, não fique de fora. Venham que vai ser bênção para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa, viu? Como o pastor comentou aqui, né, sobre jovem, eu acho que está sendo velado agora, ou vai ser enterrado agora, né? Quem conhece aqui o Ednei e a Karen? O Ednei participou dessa igreja, né? A Karen, eles foram membros dessa igreja, e infelizmente o filho dele, né, faleceu 18 anos. Tragédia no meio da família, desencontro do casal. Então, várias situações levou esse jovem a procurar caminhos tortuosos, né? Infelizmente, o caminho... né? Há 3 anos atrás, ele estava congregando, tocando na igreja, mas, de repente, desandou tudo na vida desse jovem. Eu fiquei muito triste. De manhã, orei, chorei por essa mãe, por essa família, né? Porque não é fácil, não, irmãos. É muito difícil. E o mundo está aí, levando os jovens embora. E quantas famílias estão desestruturadas dentro da igreja? Como o pastor falou, quantas pessoas desviadas dentro da igreja? Famílias, pais que não falam com filhos. E marido que não fala com a esposa. Estão dentro da igreja. Então, são tempos difíceis, trabalhosos. Vai melhorar? Não, não vai melhorar, irmãos. Se eu não fizer a minha parte e você fizer a sua, vai ficar pior. Então, enquanto há tempo, vamos buscar o Senhor. Amém? Então, esteja orando por essa família, viu? A mãe é a Karen, o pai é o Ednei. Então, ore por eles, porque imagino como está a família ali, dilacerada. Então, dia 20, não se esqueçam, não marquem nada. Café com os casais da igreja. Faça a sua inscrição, dê o nome para a Thalita, ali para a Michele. A taxa é R$20, o preço simbólico. Quem vir sozinho, R$10. Tá bom? Mas não fique de fora. Venha, traga seu marido, traga sua esposa. Você tem filho jovem, adolescente, acho que de 15 anos para cima, né, Thalita? Né? Venha para vocês serem ministrados. Vai ser bênção para a nossa vida. Ano 2021 está chegando aí. Não sabemos como vai estar as coisas, né? Quero pedir oração também, irmãos, pela pastora Bia, o pastor Roberto, viu? A pastora Bia está em casa, mas o pastor Roberto está internado ainda, né, com possibilidade dele ser entubado. Então, a situação dele é grave. Esteja orando pela família também, a situação difícil, a Covid, né? Está matando muito, está levando muitas pessoas embora, e ela está forte agora de novo. Então, quero pedir para a igreja para que você se cuide, irmãos. Não vacile, não. Viu? Tome bastante cuidado, não fique no meio de aglomerações, né? Nós estamos com distanciamento na igreja, tem álcool em gel, tem um tapete ali. Se cuida na sua casa, viu? Tome bastante cuidado com a sua família, porque eu já passei pelo processo, eu sei o quanto é difícil a Covid, viu? Mesmo nós ficamos bem, mas mesmo assim, é uma situação muito difícil, porque mexe no seu psicológico. Você fica assim, sem dormir. Então, esteja orando por essas famílias, né? Orando pelas famílias da igreja, para que Deus venha nos guardar no nome de Jesus. Amém? Cadê o pastor Paulo? À noite nós teremos culto da família, a partir das 20 horas. Ou 20 horas não, 19 horas, tá bom? Estará aqui ministrando a missionária Márcia, ela veio do Japão, ela já veio aqui, ela está voltando já quarta-feira para o Japão, vai estar aqui com a pastora Eliana. Vai ser bênção, venha, não fique em casa, a não ser que você esteja doente, esteja gripado, passando alguma situação, mas venha congregar, venha buscar o Senhor, enquanto é tempo, irmãos, enquanto nós podemos achar. O pastor que pregou ontem, ele disse isso. Hoje ficou tudo muito cômodo, as pessoas ficam em casa, mesmo não estando doente, mas vai no mercado, vai no banco, viu, pastor Marcelo? Está trabalhando, está vivendo uma vida normal aí fora, mas não vem para a igreja. Porque a Covid diz que está aqui. Não, irmãos, não faça isso. Se você está bem, venha buscar o Senhor. Enquanto é tempo, enquanto as portas estão abertas. Porque haverá tempos que nós vamos querer vir e as portas vão estar fechadas.
Então, venha buscar o Senhor com todo cuidado no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Não venha à noite sozinho. Convide alguém, incentive alguém a estar na igreja. Como foi falado, está doente, fica em casa, tá bom? De estacionamento, tem álcool gel. A gente se preocupa, né, com tudo isso, mas a gente precisa estar na casa do Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos assim, ó. E a graça e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja sempre conosco. Todos digam. Amém. Vai terminar no nome de Jesus.